Hoje quero falar aqui sobre o Bahia e a chance de ter um novo estádio. Enfim, quero comentar sobre essa chance aqui com vocês, inclusive sobre um projeto que já foi apresentado pelo clube há quase 10 anos, que será que esse projeto de uma arena, que poderia ser chamada de Arena Esquadrão, poderia sair do papel? Além disso, a expectativa do próprio Grupo City em relação à construção de um novo estádio, qual que é a relação atual com a Fonte Nova, até porque, no geral, os times do Grupo City têm um estádio próprio. Será que o Bahia vai passar por isso? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, caso você goste de conteúdos como esse, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui nós postamos vários vídeos como esse, de projeto de estádio, centro de treinamentos, projetos, por exemplo, de contratações, que eu já trouxe aqui alguns vídeos no canal sobre o Bahia, inclusive quando terminar esse vídeo eu vou deixar como sugestão aqui na tela para vocês, conto com você, torcedor do Bahia, para chegarmos nessa marca de 11 mil inscritos aqui no YouTube. Bom, então, só para lembrar, o antigo presidente do clube, o Santana, em seu canal aqui chamado Footway, que é junto com a sua empresa, já tinha dado alguns detalhes em relação a um projeto que se chamaria Arena Esquadrão e teria um projeto então orçado em 250 milhões de reais, que naquela época o Santana aí revelou esse projeto do estádio oferecido ao clube em 2017, onde o Marcelo, que foi presidente do clube de 2015 a 2017, falou em entrevista aí ao seu canal, no seu próprio canal no YouTube, que recebeu essa proposta, que ele fala o seguinte, em 2017, ainda como presidente, eu fui procurado por um grupo de investidor, no qual seria esse grupo que faria o aporte. Não sairia nada do clube do Bahia, esse valor de 250 milhões de reais, eles buscavam junto ao governo do estado e serem responsáveis pela construção do novo centro de convenções da Bahia. Faria também um complexo comercial com hotéis e incluindo uma arena. Tudo isso localizado no Parque de Exposição, na Avenida Paralela. Então, disse aí, ele ainda completa dizendo um pouco sobre a capacidade. Eles fariam um estádio com capacidade para 26.912 torcedores para o Bahia e entregariam esse material completamente pronto, sem o Bahia ter que fazer qualquer esforço financeiro. E no caso, no momento em que o Bahia realizasse seu primeiro jogo nesse estádio, o clube passaria ao Fazendão, para esse grupo de investidor, que seria no caso um sinal de pagamento pelo Esporte Clube Bahia, o terreno, e o Fazendão, além também de um financiamento cujo prazo não chegou a ser discutido, mas seria entre 20 a 25 anos que a gente seria sócio desse estádio, onde parte das receitas seria desse sócio investidor, e esse projeto de estádio seria orçado em 250 milhões de reais e parte das receitas também ficaria com o Bahia. Revelou então esse projeto e deixou algumas fotos, igual eu deixei aqui para vocês, valeu demais, que dá para ver alguns detalhes importantes. Eu acho que a grande questão é o seguinte: se fosse para ter um novo estádio, por exemplo, com essa capacidade, se fosse construído lá em 2017 em comparação a hoje, não teria muita diferença. Primeiro que já tinha a Fonte Nova, depois da Copa do Mundo, o estádio então com uma capacidade gigantesca, quase o dobro, até o dobro do que é esse projeto aqui que foi apresentado, da Arena Esquadrão, e eu não sei até que ponto seria interessante para o Bahia ter um estádio só para 26, 27 mil torcedores. Até porque se você for analisar nesse ano, o Bahia teve basicamente uma das melhores médias de públicos jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Você pode colocar aí no mínimo de 30 mil torcedores no estádio, uma média bem baixa, Você pode até colocar 30 mil, 35 mil de média, então acho que não faria sentido, ainda mais agora, em 2024, 2023, o Bahia pensar em um estádio, por exemplo, para 26, 27 mil torcedores. Acho que não faz o menor sentido. É claro, poderia ter esse outro estádio para quando tivessem previstos na Fonte Nova, vai acontecer show, convenções, enfim, e aí jogar nesse outro estádio, até mesmo em um jogo que não vai valer muita coisa, campeonato estadual, às vezes uma fase inicial ali de competições, talvez, mas eu acho que não compensaria tal esforço. Porém, o Grupo City nunca falou que não tem interesse algum de fazer esse projeto de estádio, que é justamente sobre isso que eu quero falar agora com vocês. Só antes tem um recado aqui dos nossos patrocinadores. Bom, inclusive o próprio Grupo City, em relação a ter um estádio para o Bahia, não seria em relação a construir um do zero. Acho que é muito mais provável eles avançarem em negociações com a própria Fonte Nova, onde eu vou deixar aqui algumas matérias. O governo reafirma a intenção do Grupo City em negociar a Fonte Nova, que no caso o estádio é visto como possibilidade real nas negociações entre o Estado e o Grupo City, que ele inclusive falou o seguinte, tanto o responsável pelo governo nessa questão e o CEO do Grupo City, abre aspas, nós temos uma concessão até março de 2028, o que houve foi numa audiência com o governador e o CEO do Grupo City, ele mostrou interesse de discutir depois a Fonte Nova como um ativo estratégico para o Grupo City aqui no Brasil, especialmente aqui na Bahia, depois de adquirir o Esporte Clube, Bahia, mas foi também uma discussão apenas inicial. São tratativas que, claro, que qualquer iniciativa dessa
como é um bem público, né, em concessão, qualquer tipo de ação dessa terá que ter uma exposição de uma concorrência pública. Então, foi uma demonstração, uma intenção, mas que isso não se materializou em proposta, iniciativas concretas, disse então sobre essa adquirir, né, a Fonte Nova, basicamente em definitivo para o Bahia. Vale lembrar que teve um custo na casa de 689 milhões de reais, lá em 2021, né, 2011, quando começou, e terminou em 2014, uma capacidade próxima da casa dos 50 mil torcedores. Enfim, realmente, acho que para a torcida do Bahia, seria a melhor intenção justamente essa, né, de comprar em definitiva a Fonte Nova, até mesmo, por exemplo, ter uma personalização do clube e tudo mais, poderia sim ser uma... Bom, inclusive em entrevista, né, ao clube, o presidente, o CEO, melhor dizendo, do Grupo City aqui no Brasil e do Bahia, o Raul Aguirre, afirmou que o esquadrão tem interesse em participar da gestão do estádio, né, que atualmente o Bahia é a única equipe que manda jogos com regularidade na arena, e ele completou dizendo o seguinte, ó: a gente tem muito interesse no ativo da Fonte Nova, seja para participar, né, da administração ou até mesmo da propriedade, dependendo de um conjunto de condições. Desse conjunto, um dos principais é a nossa plena consciência de que esse é um ativo que permanece ao povo da Bahia, representado, né, pelo governo. Para nós prosseguirmos com qualquer interesse, temos que ter uma manifestação do dono do ativo, nesse caso o governo, para nós partirmos, né, para uma negociação, e a administração temos que ter a mesma situação, né, no caso, com o governo nesse caso, para nós participarmos da administração e havendo, né, a abertura tanto do governo quanto do estado com a concessionária, para a gente iniciar uma avaliação, porque teremos sim o maior interesse disso então em relação à administração do estádio. Que igual eu falei aqui para vocês, eu acho muito mais fácil, né? No caso o clube e o Grupo City no geral optar por a compra em definitivo da Fonte Nova, que não seria uma compra, né, em si, mas seria essa concessão por mais tempo, ou até mesmo participar da administração do estádio, que poderia sim ser uma alternativa interessante, igual eu falei, né? Quem sabe até alguns detalhes em específico no estádio que poderia render ainda mais para o clube, e vai destacar outros quesitos também, né? Como por exemplo, no caso esse projeto anterior lá em 2017, você seria a favor, por exemplo, agora em 2023? Eu acho que a maioria de vocês também vão concordar, né, em relação a esse projeto, que assim, acho que com uma capacidade tão pequena, né, de torcedores, não sei até que ponto compensaria 25, 26, 27 mil torcedores. Se você for pegar somente a média da Série A, foi muito superior a isso. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre esse caso, né? Vou deixar aqui também para vocês sobre o elenco do Bahia, que deve realmente ter investimentos gigantes nos próximos anos. Quem será que pode chegar? Teve especulações do Rafinha, será que ele poderia voltar à tona? Também em relação ao Di Maria, alguns nomes mais de peso, como Gustavo Scarpa. Clique aqui e confira, e nos vemos então aí numa próxima. Valeu!